Imagine por um momento que tudo o que você vê ao seu redor fosse apenas metade da realidade. A mesa, a cadeira, o celular na sua mão, o próprio corpo humano. Tudo isso parece sólido, concreto, definitivo. Parece o tipo de coisa que você pode tocar, medir, pesar e colocar em uma planilha. Mas agora imagine que isso é apenas a parte visível do palco. Por trás das cortinas existe outra dimensão da existência. Algo que não pode ser pesado em balanças, não pode ser visto por microscópios e muito menos guardado dentro de um laboratório. É exatamente aqui que começa um dos conceitos mais importantes de O Livro dos Espíritos: a diferença entre matéria e espírito. Neste episódio vamos mergulhar em uma das perguntas mais fundamentais já feitas pela humanidade. Afinal, somos apenas matéria organizada ou existe algo além disso? E mais importante, por que o livro insiste tanto em separar essas duas coisas? Vamos descobrir. Primeiro precisamos entender uma coisa curiosa sobre o ser humano. Durante a maior parte da história, as pessoas confundiram completamente matéria e espírito. Muitas culturas acreditavam que tudo era simplesmente físico. Outras acreditavam que tudo era puramente espiritual. Mas poucas conseguiram organizar essas duas ideias de maneira clara. Segundo o Livro dos Espíritos, existem dois princípios gerais no universo: o princípio material e o princípio espiritual. Parece simples, mas essa divisão muda completamente a forma como entendemos a realidade. A matéria, tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos físicos, tudo aquilo que ocupa espaço, que pode ser transformado, que está sujeito às leis da física. Pedras, planetas, oceanos, árvores, corpos humanos. Tudo isso pertence ao domínio da matéria. Mas o espírito é algo completamente diferente. O espírito não tem peso, não tem forma fixa e não pode ser destruído da mesma forma que a matéria. Ele é o princípio inteligente do universo, ou seja, aquilo que pensa, aprende, sente e evolui. Se a matéria é o palco, o espírito é o ator. Sem o palco, não há espetáculo, mas sem o ator, não há história. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Porque o Livro dos Espíritos afirma algo que muda completamente a forma como vemos a vida. O espírito não nasce com um corpo, e também não morre com ele. O corpo é apenas uma ferramenta temporária, uma espécie de traje biológico que o espírito usa durante um período da sua jornada. Pense nisso como um mergulhador, usando uma roupa especial para explorar o fundo do mar. A roupa permite que ele entre naquele ambiente, mas ele não é a roupa. Quando a exploração termina, ele simplesmente tira o traje. Segundo essa visão, a morte seria algo parecido. O corpo volta para a matéria da qual foi formado, mas o espírito continua sua jornada. Agora surge uma pergunta inevitável: se matéria e espírito são coisas diferentes, como eles interagem? Afinal, nossos pensamentos parecem influenciar o corpo. O medo acelera o coração. A alegria muda nossa expressão. O estresse pode até adoecer o organismo. Então, como algo imaterial pode influenciar algo físico? É aqui que entra um conceito intermediário apresentado pelo Espiritismo: o perispírito. O perispírito seria uma espécie de envoltório energético que conecta o espírito ao corpo físico. Pense nele como uma ponte entre dois mundos. De um lado está o espírito, que é imaterial. Do outro está o corpo, que é matéria. O perispírito faz a ligação entre essas duas realidades. É por meio dele que o espírito consegue agir sobre o corpo. E também é por meio dele que as experiências físicas influenciam o espírito. Essa ideia resolve um problema filosófico antigo que intrigou pensadores por séculos. Como algo não material poderia influenciar algo material? Segundo o Livro dos Espíritos, essa interação acontece justamente através dessa estrutura intermediária. Agora vamos olhar para isso de um jeito bem simples. Imagine que o espírito seja o motorista, o corpo seja o carro e o perispírito seja o sistema eletrônico que conecta o volante às rodas. Sem esse sistema,
O motorista poderia girar o volante o quanto quisesse, e nada aconteceria, mas com a conexão correta, o carro responde imediatamente. Segundo o Espiritismo, é exatamente assim que o espírito conduz o corpo durante a vida. Mas por que separar matéria e espírito de forma tão clara? Porque essa separação ajuda a responder algumas das maiores perguntas da existência. Por exemplo, por que as pessoas nascem com capacidades tão diferentes? Algumas parecem aprender tudo rapidamente. Outras lutam para desenvolver certas habilidades. Algumas demonstram uma sensibilidade moral impressionante desde muito cedo. Outras parecem ter dificuldade até para reconhecer o bem e o mal. Se tudo fosse apenas matéria, essas diferenças seriam extremamente difíceis de explicar de forma profunda. Mas se o espírito já existia antes do nascimento, então ele traz consigo experiências acumuladas. Cada vida seria apenas um capítulo dentro de uma jornada muito maior. Isso muda completamente a perspectiva sobre aprendizado, sofrimento e evolução. Segundo essa visão, ninguém começa do zero. Todos estamos em algum ponto do caminho. Outra consequência interessante dessa separação aparece quando pensamos na inteligência. A matéria por si só não pensa. Um computador pode processar informações, mas ele não tem consciência de si mesmo. Uma pedra não desenvolve pensamentos complexos. Um pedaço de metal não cria ideias. Segundo o Espiritismo, a inteligência não é um produto da matéria. Ela é uma manifestação do espírito. O cérebro seria apenas um instrumento que permite ao espírito expressar sua inteligência no mundo físico. Assim como um músico usa um instrumento para produzir música. Se o instrumento quebra, a música para de ser ouvida. Mas isso não significa que o músico deixou de existir. Significa apenas que o instrumento não está funcionando. Essa comparação ajuda a entender por que o Livro dos Espíritos insiste tanto em separar matéria e espírito. Sem essa distinção, muitos fenômenos da vida humana se tornam difíceis de compreender. Agora vamos explorar outro ponto curioso. Se o espírito é diferente da matéria, isso significa que ele não está sujeito às mesmas leis físicas. Ele não ocupa espaço da mesma maneira. Não envelhece como o corpo e não se deteriora com o tempo. Segundo o Espiritismo, o espírito evolui principalmente através da experiência e do aprendizado. Cada encarnação seria uma oportunidade de desenvolvimento, uma espécie de escola cósmica. A Terra seria apenas uma das salas de aula possíveis. Mas aqui surge uma reflexão importante. Se o espírito é o princípio inteligente, então o verdadeiro progresso não é apenas tecnológico. O verdadeiro progresso é moral. Uma sociedade pode ter máquinas incríveis, inteligência artificial avançada e cidades futuristas. Mas se as pessoas ainda são dominadas pelo egoísmo, pela violência e pela ignorância moral, então o progresso ainda está incompleto. Essa ideia aparece diversas vezes na filosofia espírita. A evolução do espírito é medida muito mais pelo desenvolvimento da consciência do que pela acumulação de bens materiais. E isso nos leva a outra pergunta profunda. Se o espírito evolui, qual seria o objetivo final dessa evolução? Segundo o Livro dos Espíritos, o destino do espírito é alcançar a perfeição relativa. Isso significa desenvolver plenamente a inteligência e a moralidade. Não se trata de perfeição absoluta, que pertence apenas a Deus, mas de um estado de grande harmonia, sabedoria e bondade. Agora pense nas implicações disso. Cada experiência da vida deixa marcas no espírito. Cada escolha constrói ou atrasa esse progresso. Cada atitude contribui para moldar quem nos tornamos ao longo das existências. Quando olhamos a vida apenas pela perspectiva da matéria, tudo parece muito curto. Algumas décadas e pronto. Fim da história. Mas quando olhamos pela perspectiva do espírito, a jornada se torna muito mais longa, muito mais complexa e talvez muito mais significativa. As dificuldades deixam de ser apenas problemas aleatórios. Elas passam a ser oportunidades de aprendizado. Os encontros entre pessoas deixam de parecer coincidências simples. Eles podem representar reencontros entre espíritos que já compartilharam outras experiências. Segundo essa visão, a vida não seria uma sequência de eventos desconectados,
ela seria parte de um processo educativo muito maior. Agora, vamos fazer uma pequena pausa para refletir. Se matéria e espírito são realmente princípios diferentes, então talvez a forma como definimos identidade esteja incompleta. Muitas pessoas acreditam que são apenas o corpo, o nome, a profissão, a história pessoal. Mas se o espírito é a verdadeira essência do ser, então tudo isso seria apenas uma fase temporária, uma espécie de personagem que usamos durante esta existência. Isso não significa que a vida física seja sem importância. Muito pelo contrário, ela é extremamente importante, porque é através dela que o espírito aprende. Mas ela não seria a totalidade da existência. Seria apenas um capítulo dentro de um livro muito maior. E isso nos leva a uma reflexão final. Se somos espíritos vivendo uma experiência material, então talvez a pergunta mais importante da vida não seja simplesmente como sobreviver ou acumular coisas. Talvez a pergunta seja outra. O que estamos aprendendo com tudo isso? Cada desafio, cada relação, cada erro, cada acerto, tudo pode ser visto como parte de um processo de crescimento. Segundo o Livro dos Espíritos, a separação entre matéria e espírito não é apenas uma explicação filosófica. Ela é uma chave para entender quem realmente somos. A matéria constrói o cenário da vida, mas é o espírito que escreve a história. E talvez a maior descoberta dessa jornada seja perceber que a história ainda está sendo escrita neste momento, em cada decisão que tomamos, em cada pensamento que cultivamos, em cada atitude que escolhemos. Porque, no final, a matéria passa, mas o espírito continua, aprendendo, evoluindo e seguindo adiante.